Muito bem, e a Copa do Mundo abre uma série de oportunidades de trabalho aqui na nossa nação, né? E muitas pessoas podem aproveitar essa oportunidade. Além de salário, é possível também ganhar experiência ou experiências com as atividades que poderão ser desenvolvidas. E para nos ajudar a pensar um pouco sobre isso e nos requisitos de como tirar o melhor proveito desta fase, a nossa convidada especial, parceira do quadro Mundo do Trabalho, Mônica Hall, que já está com a gente. Mônica, tudo bem? Tudo jóia. Que bom tê-la conosco, viu, mais uma vez. Bom dia, Moniquinha. Que bom que você está aqui, querida. Está de verde e branco em homenagem à Copa? Já está no ritmo de Copa. É verdade. Você estava sambando ali com a gente agora, né? Nossa, eu sou ótima nisso. Tem que ver como eu sou boa nisso. Igual o japonês, né? Igualzinho, japonês ali, ó, no samba. Bom, realmente a oportunidade da Copa abre novas vagas de emprego, formais ou informais, que a população pode aproveitar, né, Mônica? Existem aqueles empregos, né, que são os temporários, né? Aquelas pessoas que vivem do serviço, Isso. né? Aquelas atividades que demandam, principalmente o pessoal da rede hoteleira, Isso. aquelas pessoas que vivem daquela estrutura temporária, mas também tem o que eu tenho observado muito, e já tem uns 4 anos que eu tenho observado, essa cultura pré-Copa. Eu tenho observado que de uns 4 anos para cá, o comportamento do trabalhador, principalmente aqui em Belo Horizonte, que é uma capital que vai sediar, ele mudou muito. As pessoas começaram a se preocupar. Ah, meu Deus, eu tenho que aprender a falar inglês para a Copa. As pessoas começaram a pensar de um jeito diferente por causa da Copa. Isso, de certa forma, é um legado, né? E mais do que isso, a gente tem que pensar também. Vocês já pararam para pensar qual é a época que o brasileiro se veste de verde, amarelo ou com as cores da bandeira? É Copa. A Copa. Não é? Nós nos vestimos de verde e amarelo para as eleições? Não. Tem alguma outra ocasião em que nós nos vestimos? Ontem eu estava com a minha esposa num shopping e tinha lá uma camisa, uma blusa de mulher muito bonita, só que bem temática, estava escrito Brasil. Aí a minha esposa, ela disse, olha, pena que nós só vamos usar uma vez por ano, né, numa situação assim. Mas é que tá, porque o futebol, ele não é só futebol pro brasileiro, ele é um símbolo nacional. E essa Copa, ele trouxe uma coisa diferente pra gente. Pela primeira vez a gente misturou política, a gente começou a pensar várias coisas por causa da Copa aqui dentro. Então, por que não pensar também o trabalho e o mundo do trabalho na Copa? Por que não pensar que o trabalho é uma forma de também servir o nosso país? Por que não pensar que no mundo do trabalho a gente pode ser patriota? A gente pode ser realmente, a gente pode servir o nosso país através do trabalho, através do mundo do trabalho. Por que não pensar também que esse é o momento de pensar quem nós somos? Quando você executa bem feito aquilo que você é chamado, você está exercendo com patriotismo, né, o seu trabalho. A gente estava até comentando hoje aqui, Mônica, no café, com notícias aqui mais cedo, sobre uma situação que os estrangeiros vão estar chegando e existe uma empresa para contratar um amigo de aluguel, para ele poder apresentar, Olha o espírito empreendedor, né? Como é que você vê isso? Eu acho que tem todos os riscos, né? Mas assim, eu vejo também a questão do espírito empreendedor. Até saiu uma matéria da Forbes. A Forbes soltou uma matéria muito interessante falando: os brasileiros, eles não querem ser jogadores de futebol, eles querem empreender. Mostrando que a maioria dos jovens, eles querem ser empreendedores. E até citou vários exemplos, citou alguns nomes de empreendedores mineiros, citou, né, Gustavo Caetano, da Sambatec, pessoas da área de tecnologia de Minas Gerais, citou Minas Gerais como um polo de tecnologia. Certo. E como que os brasileiros vão se destacar como empreendedores e não como jogadores de futebol. Ou seja, o Brasil, apesar de estar todo mundo olhando nesse momento como o país da Copa, é um país que pode estar diante de uma oportunidade de reconstrução. Certo. Então é o momento da gente começar a ver esse momento, essa euforia. Vamos torcer para o time? Vamos torcer para o time. Mas também vamos torcer para o país. Mônica, e vamos pensar como que a gente vai construir. Você pensou... Deixa eu te interromper, perdão. Só porque a gente precisa conferir ali agora uma reportagem da Michele Lessa,
que vai falar sobre a expectativa de algumas pessoas em relação ao trabalho na Copa. Elas se anteciparam e já têm a oportunidade garantida. Vamos conferir. Ana Vitória conta os dias para o trabalho começar. Estou muito empolgada. Agora, dia 11 eu já começo. Eu vou para o aeroporto, eu vou receber um grupo de alemães lá e vou fazer a recepção deles. Espero que eles gostem, né? Minha intenção é fazer com que eles se sintam bem-vindos aqui no Brasil. E a empolgação não é de hoje. Na verdade, começou no ano passado, né, que eu trabalhei na Copa das Confederações e foi criando um interesse muito grande de conhecer mais sobre a Copa e eu fiquei sabendo que teve o processo seletivo desse ano e eu queria participar. Primeiro teve o processo seletivo, né, a gente tinha que entrar em contato com o cliente, esse foi o primeiro contato, em que nós mandamos fotos, falamos das nossas experiências e aí ele entra em contato com a gente para falar se a gente foi selecionado ou não. Na segunda etapa, nós já entramos em contato com o cliente de verdade, que é o de outro país, que no caso eu tive uma entrevista com um alemão mesmo, falando inglês, e depois eles entraram em contato falando que eu tinha passado no processo. Eu fiquei bem feliz. Daniel também vai trabalhar na Copa. Vou trabalhar como um host, um recepcionista, uma pessoa que vai receber os estrangeiros ou até outras pessoas que contrataram essas áreas VIPs dentro do Mineirão. Então vou trabalhar dentro da área VIP, recebendo as pessoas. Para ele, a experiência vai ser uma grande oportunidade profissional. Na verdade, eu já trabalho com inglês, assim, trabalhando mesmo há 3 anos e eu já estudo inglês há mais de 7. Aí fiquei interessado, porque eu nunca tive essa relação, nunca fiz um intercâmbio, então achei que seria interessante ter esse contato com estrangeiros, né, e aprender coisas novas, ter relação com as pessoas, hein? Uma chance que Ana Vitória valoriza. Eu sei que muitas pessoas que eu converso, que eu falo que vou participar de evento, que eu vou participar da Copa, ficam assim, nossa, não acredito, eu quero participar. Então eu vejo que essa é uma oportunidade única para mim. Eu quero ser um exemplo aqui no Brasil, eu quero que as pessoas me olhem e veja o lado positivo do Brasil. É isso aí, muito bem, tá vendo? Eu acho que a gente pode pegar esse gancho da fala dessa última jovem aí, quando ela diz, né? Quero que eles me vejam assim. Essa também é uma forma de mostrar o brasileiro de uma forma diferente, né, Mônica? Agora nós precisamos ser inteligentes, né? E é questão de estratégia. Porque muitos se falam, nada ficou pronto, e tudo isso é verdade, ninguém está dizendo que não tá aí. Tá aí. Mas a gente tem que entender que cada povo tem uma característica específica. O brasileiro, ele é um povo muito comunicador e relacional. E a gente tem que entender que daqui para frente, todas as características que são positivas, elas vão conspirar ao nosso favor. Por quê? Porque o brasileiro é extremamente relacional. Isso. Então, ele é um povo simpático, ótimo para atendimento ao público. Adaptável a situações, inclusive com falta de estrutura. Então, é um povo que sabe reagir sob pressão. É um povo que sabe trabalhar com situações onde as coisas não estão prontas, porque nós estamos acostumados. Então, o trabalhador brasileiro, ele vai conseguir trabalhar bem nesse ambiente que nós temos. Então, daqui para frente, a tendência os trabalhadores que foram treinados, eles têm condições de prestar um bom serviço com a estrutura que nós temos. E muitos desses trabalhadores conseguiram uma oportunidade de trabalho temporário. Isso pode até se estender depois da Copa, de acordo com a postura desse trabalhador perante o atendimento, né? Isso, o trabalhador tem que ver esse trabalho temporário como uma oportunidade. Porque dependendo da postura, dependendo de como ele se comporta, ele tem oportunidade de efetivação. Né? Existe uma demanda. Por exemplo, o setor hoteleiro, ele não construiu esse monte de hotéis só para a Copa. Ninguém constrói hotel para um evento que vai durar um mês. Se construiu hotel porque tinha uma carência. Sim. Principalmente por causa dos negócios. Então, o bom profissional, ele tem chances de efetivação. E não só aqui, né, Mônica? Eu estava pensando, o jovem que deu a entrevista, ele falou sobre trabalhar como host na área VIP do estádio, né? Que seria esse anfitrião que vai receber ali os convidados no estádio. Vai que, de repente, a pessoa está trabalhando e tem um contato mais próximo com o estrangeiro, e esse estrangeiro, de repente, é alguém que tem condições de oferecer um trabalho no exterior,
Imagina que oportunidade tremenda que essa pessoa não vai ter. No mundo do trabalho, a gente nunca sabe quem está nos vendo, né? Por isso que a gente sempre tem que fazer o nosso melhor. Aliás, a gente sempre sabe, nós estamos vendo e o Senhor está nos vendo. Sim. É por isso que a gente sempre tem que dar o nosso melhor. É aquela história, nós temos que vestir a nossa camisa ali primeiramente. E não retirá-la em momento nenhum. Exatamente. Acabando esse período, eu vejo que é uma postura constante que nós devemos ter, né, Mônica? Não é se motivar por causa de uma Copa, não. Você tem que se motivar diariamente, constantemente. Isso. É por causa sou eu, é porque eu estou trabalhando, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser o melhor profissional. E mais do que nunca, nesse momento, eu sou Brasil, eu sou jogador, eu estou representando o meu país também, não é só a seleção. E essa é uma forma de manifestação também decente, coerente, né? É uma das formas de representar o país. Nesse momento, quando a gente vai para um outro país, a forma como a pessoa no aeroporto nos recebe, né, lá no aeroporto, a forma como o funcionário nos recebe, a gente fala, o americano é assim, o sul-africano é assado. Ou seja, a forma como a pessoa daquele povo nos recebeu é como nós identificamos o país, não é assim? Ou seja, como nós vamos receber as pessoas vão ver o país. Então é muito importante. Um cartão de visita. Exatamente. Então é por isso que nesse momento, né, nós queremos abençoar as pessoas que vão trabalhar, não é isso? Tem muita polícia também, né, Mônica? Os policiais, os funcionários públicos, os privados, né? Os comerciantes ali que estarão. Os funcionários da companhia aérea, dos aeroportos, queremos abençoar, dizer que nesse momento nós temos orgulho do trabalho deles, dizer que eles vão fazer o melhor e que nós confiamos no trabalho deles e que desejamos o melhor para eles, cada camareira, não é isso? Isso mesmo, os hotéis cheios, cada né? recepcionista. Com certeza. Nesse momento eles são Brasil, eles são nossa equipe escalada e nós temos orgulho deles. Amém. E Mônica, a última para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, a última dica que você deixa pra gente aí nesse período da Copa, o que não pode faltar pro brasileiro? Um belo de um sorriso. Porque o sorriso é uma arma muito poderosa. É verdade. E isso nós temos de sobra. E o coração alegre, ele formoseia o rosto, né? Isso faz toda a diferença, né, Mônica? Isso faz, imagino, as pessoas às vezes não falam nossa língua, mas um belo do sorriso quebra muitas barreiras, não é isso? E abre muitas portas. Mônica, obrigado mais uma vez. A gente te espera no próximo programa.